Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, de volta na árvore do conhecimento. E eu vou mostrar um vídeo para vocês antes de comentar qualquer coisa. Um professor de novo em sala de aula, e eu já disse para vocês milhares de vezes que o alvo é a nova geração. O alvo é o seu filho, esse que ainda está na formação da personalidade dele, das ideias dele. Esse é o alvo. E aí você vai ver esse vídeo aqui, que está inclusive aqui no YouTube mesmo. Esse eu não vou colocar lá no nosso Telegram. Inclusive eu vou deixar aí de novo, vai estar aparecendo aí o nosso endereço do Telegram, onde eu mostro esses vídeos, principalmente esses aqui. Os vídeos censurados aqui da plataforma estão todos, tá certo, no Telegram, inclusive os de Ayrton Senna. Eu acho que eu vou colocar Tupac lá também. Se já não tiver, dê uma olhadinha lá, mas tá todos os de Ayrton Senna, todas as partes censuradas. Acompanhe o nosso Telegram lá, até porque se a gente sumir, né, esse vai ser o nosso contato. Agora, preste atenção nisso aqui, tá no Relevante News aqui mesmo no YouTube. É você procurar, então não há necessidade de eu colocar esse vídeo específico lá, tá certo? Porque a partir de agora, todos os vídeos que a gente vê aqui, né, que eu recebo por WhatsApp, a gente vai disponibilizar lá no nosso Telegram. Esse não, porque ele já pertence a um canal aqui do YouTube, e o que eu recebi não foi nenhum vídeo, foi um link só. Vamos lá. Transsexual, mas eu sou uma mulher trans ou um homem trans? Uma mulher trans. Agora, se eu tivesse nascido no sexo masculino e me identificasse enquanto homem, eu seria o quê? Um homem cis. Se eu nasci no sexo biológico masculino e me identifico com o meu gênero, um homem, eu sou um homem cis. Agora, se eu nasci no sexo biológico feminino, mas me identifico com o gênero homem, eu sou o quê? Um homem. Pronto. Porém, não sou um homem cis, sou um homem trans. Ok? Isso é gênero. Agora vamos supor, sou um homem trans. Essa cálcula é complicada para vocês. Nasci com o sexo biológico feminino, me identifico como gênero masculino, um homem, porém eu me interesso por homens. Eu sou homossexual ou heterossexual? Pois é, família, você viu aí, ensinando ideologia de gênero. Nunca foi comprovado nada, esse assunto é controverso, eles querem forçar uma coisa e impedir o debate. Já falei isso para vocês, todo respeito a quem tem uma escolha diferente, a gente deixa sempre isso claro. Não me interessa o que a pessoa faz entre quatro paredes, não acho que a pessoa é melhor ou pior por conta disso. Agora, você manda seus filhos de menor para a escola para aprender geografia, matemática, português. Eu tenho certeza que se pegar esse aluno desse cara aí, pegar os alunos dele, você vai ver que eles não vão tirar nota boa. Porque ao invés de estar ensinando o que realmente é necessário, o que as pessoas vão precisar para a vida delas, o cara está ensinando ideologia de gênero dentro da escola, usando aquele horário ali. Você já sabe que o ensino no Brasil deixa muito a desejar. Não dá para comparar. O pessoal diz, não, mas o ensino público é a mesma coisa do particular. Tem um mundo de diferença. Não existe isso. É um absurdo isso. A pessoa se diz isso para acostumar, né, com a própria situação, mas que existe um mundo de diferença nos dois ensinos. Isso é a verdade. Era uma das coisas que o doutor Enéas queria, né, para o seu governo, era trazer o que a escola pública já foi, que formava realmente profissionais capacitados. Não tinha essa, particular, público. Se a pessoa fosse esforçado, aprendia do mesmo jeito. O professor, você sabe que, como eu já falei no outro vídeo também, né, com assunto polêmico sobre professor, ele exerce uma influência grande nas crianças, dos nossos filhos, porque ele está ali justamente para ensinar. Todo pai, né, de boa consciência, a toda mãe diz, olha, ensina, preste atenção no que o teu professor vai ensinar, aprenda. É essa a ordem que os pais dão aos filhos, imaginando que o filho vai aprender todos os assuntos relevantes para a sua vida. Como eu já falei, geografia, matemática, enfim, estudos sociais, história. Aí, de repente, essa confiança que os pais têm, né, que agora é uma confiança cega, está sendo abalada por a militância. Escola não é lugar de fazer política. Escola não é lugar de fazer militância. Eu já conheci professores, meus irmãos, não pessoalmente, mas já soube da história de professor e professora que era casado e seguia, e os dois gostavam de swing, né? Que é aquelas casas lá que a pessoa vai para trocar de esposa, um pega a mulher do outro pega a mulher do... Enfim, aquela bagunça toda. Se a pessoa faz isso no horário vago dela,
entre as quatro paredes. Inclusive eles nem se identificavam. Eu vi isso numa matéria, eles mudaram até a voz, né, para explicar que eles gostavam, que aquilo ali era o particular deles, mas que eles não levavam aquilo ali para dentro da sala de aula. Os alunos nem sonhavam que eles eram praticantes disso. Então você vê que mesmo as pessoas que tinham esses gostos peculiares, diferentes, elas tinham respeito. Elas sabiam, olha, o meu cargo é esse. Você vê, por exemplo, um presidente sendo o tempo todo cobrado, até deputado, né? Não, é quebra de decoro, é não sei o que, é não sei o que. Ele não está agindo conforme o seu cargo. Aí você tem um professor fazendo militância dentro da sala de aula, com de menores, que é mais grave ainda. Uma coisa é eu falar aqui para um monte de adulto, como um político faz. Outra coisa é eu chegar para de menor e colocar ideias erradas, que a maioria da sociedade não concorda, não quer isso para sua família, e tem o direito legal, inclusive. Somos os tutores legais, responsáveis pelos nossos filhos. Nós não queremos isso e os caras estão forçando isso independente da tua vontade. Aí, onde é que a gente vai parar com isso, meus irmãos? Eu digo para vocês que todas essas coisas erradas que hoje a gente vê na nossa sociedade, ela foi possível porque eles se organizaram. Grandes empresas investiram muito dinheiro, isso é fato, não é? Também, se não fosse isso, eles não teriam conseguido chegar onde chegaram. Muito dinheiro foi investido nessas causas, mas o fato é que houve uma organização. E os caras cobram, você vê, eles vão para cima, eles tentam cancelar, eles fazem de tudo. São poucas pessoas, mas que gritam alto. Já o nosso lado, ao invés de pelo menos reclamar, baixa a cabeça e diz: isso é o fim dos tempos, é assim mesmo, tem o que fazer. E tem. Se essa escola aí fosse a do meu filho, eu tirava ele no outro dia. No outro dia ele estava fora. De maneira alguma eu ia permitir que isso fosse ensinado a meu filho. Porque o que está acontecendo hoje é que os filhos vão se tornar inimigos dos próprios pais. Você vai ver o cumprimento das escrituras. Não diz que vai ser filho contra pai, pai contra filho. Sabe por quê? Por causa dessas coisas. O pai foi educado de uma maneira, criou os valores corretos, e os filhos vão ter um valor totalmente distorcido, querendo fazer as maiores atrocidades dentro de casa. O resultado você está vendo aí. Jovem tirando a própria vida, jovem que é o contrário, quer viver, tem aquela alegria, né, de viver, está sempre sorrindo. Você está acabando isso, você está vendo o contrário. Por quê? Porque esse tipo de coisa está sendo forçado, e isso não vai com a nossa própria natureza. Só existe dois, você vê na natureza, é o macho e a fêmea, e eles estão ali para se reproduzir. Isso tem a ver com o nosso corpo. Você quer ter uma escolha diferente, é gosto, tem que ser respeitado. A gente sempre bate isso aqui, deixa bem claro, tem que ser respeitado. Eu sou contra dizer: não vou dar emprego a você porque você é assim. Eu sou contra a pessoa dizer: você não entra aqui. Não, nós somos todos irmãos. Tem muitos aqui, assim, são bem-vindos, moram no meu coração. Mas eles mesmos concordam. Você vê, Davi, eu sou casado, eu vivo aqui com outro cara, eu vivo aqui com outra mulher, mas eu não concordo com isso. Eu não quero forçar a minha escolha em aluno nenhum, em criança em desenvolvimento nenhuma. Você vê a maioria fazer assim. E justamente essas pessoas que são injustiçadas, porque elas não concordam com isso, elas não querem que um professor faça isso dentro de sala de aula. Se a criança depois quiser ser, aí tudo bem, que seja respeitada a escolha dela. Agora, ela em desenvolvimento e o cara na profissão, e você vê que ele não está nem com postura de professor ali. A maneira dele falar, tudo meio gaiata, eu achei isso, e tenho o direito de achar. Achei ele gaiato, nem fala de forma séria. Para mim, não conheço, não sei quem é, não vi o ensino, mas para mim um péssimo professor. E a única maneira, família, da gente fazer alguma coisa é conscientização. O povo só se une para defender partido político, e não tem que ser assim. A gente tem que ter os nossos valores. Olha, os valores são esses aqui. Se tal político defende também, se tal partido quer isso também, é outra questão. Mas a nossa é essa aqui. E a gente tem que se defender, a gente tem que discutir, a gente tem que se fazer ouvir como eles estão fazendo. É seguir o exemplo. Não é ficar calado. Eu tenho batido nessa tecla aqui, a gente paga um preço muito alto. Você vê que cada vez menos canais que se diz conservador, né? Você vê cada vez menos canais falam desse tipo de assunto, porque tem medo, família. Tem medo e sabe que o alcance é reduzido, sim, é reduzido. Porque tudo entra
nessas regras, principalmente as que estão chegando agora, tudo entra que você está discriminando, você está marginalizando, e nós não estamos fazendo isso. Deixar bem claro, todo respeito aos nossos irmãos que têm escolhas diferentes, mas eu sei que a maioria deles não concordam com isso, não querem isso para suas famílias. É verdadeiramente um absurdo, uma distorção dos valores, meus irmãos. Agora mesmo, eu vou trazer esse outro vídeo para vocês, de uma psicóloga, uma senhora já ficando uma velhinha já, e ela foi afastada por oferecer o tratamento. A pessoa chegou lá, olha, eu tenho esse tipo de escolha e quero mudar. A senhora pode me ajudar? Dentro da psicologia, existe tratamento para isso, desse desvio de comportamento, que era assim que o doutor Enéas classificava. Doutor Enéas, que era médico, né? Vou até colocar esse trechinho aí, só pequenininho, quem é do canal já viu, mas só para quem chegou agora. Foi convidado ou teve vontade de participar da passeata gay? Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado, e se tivesse sido convidado não iria. Por que não? Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões específicas. O que vem sendo feito? Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja só, que eu tenho menor preocupação em ter votos ou não desses senhores. Já disse isso em cadeia nacional de rádios. Senhores e senhoras? Sim, eu generalizei. Senhores é plural. Bom, senhores, tá certo, tá certo. Em alemão seria senhoras. Se estivesse falando se referindo aos homens. Não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal, variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se isso for estimulado a um ponto em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Mas isso com certeza o senhor sabe que vai ser impossível, não Ótimo vai haver seja. possibilidade De parar com esse processo de reprodução na vida. Ótimo. Mas há fatos, é concreto e há um que estímulo, existe. Dona Maria. Estímulo permanente. Não, eu só acredito. Não, eu só respeito queria a saber o seguinte. Já lhe disse, não iria, não foi eu sei, mas eu gostaria de perceber como é que o senhor reagiria caso tivesse uma questão como essa na sua casa. Se eu tivesse, aliás, eu lhe pedi permissão para corrigir, eu tenho filhas, não tenho filhos, homens, filhas. Mas se tivesse tido, ou vier a ter, ainda estou vivo, né? Pode ser, não sei. É um filho, eu respeitarei, quer dizer, um cidadão ou uma cidadã, respeitá-lo-ei no seu, mas que tenha essa atividade distante de mim, no seu apartamento, na sua casa, e que não haja promiscuidade. Que não venha discutir esse assunto com você. Deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a posição. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Passei a minha vida inteira estudando. Eu sei exatamente do que estou falando. Quer dizer, os indivíduos têm cromossomo XY são homens, XX são mulheres. Não adianta colocar silicone, injetar hormônios e fazer toda essa metamorfose externa. Veja, senhora, o fenótipo se modifica, o genótipo é o mesmo. Homem é homem, querendo ou não, e mulher é mulher. Ele pode ter todas as atividades, inclusive os atributos externos, mas se alguém tirar uma célula do corpo dele e tiver o mínimo de formação científica, vai ver que ele continua sendo homem. E vamos fazer um lambi-lambi? Não sei o que é isso. Então o doutor Enéas, que era médico, né, na entrevista ali com o Gabi, ele disse bem claramente, aquilo ali, na opinião dele, é um desvio. O próprio Silas Malacheia, né, já falou sobre isso também, que existe, se você quiser, o tratamento para isso. E o que é que acontece? Estão proibindo agora, em cima de discussão, estão afastando as pessoas. Eu vou trazer esse vídeo, trazer todos os detalhes para vocês. Mas é lamentável a situação, meus irmãos. E o pior é isso, só tende a piorar e isso só tende a crescer. Principalmente que você sabe que já é certo que o PT vai voltar, tá certo? Não sei se pelo voto do povo ou pelo jeitinho, mas que ele vai voltar, vai. Isso é um fato. Então, se tá assim agora nesse governo, né, que é uma verdadeira banana, já tá assim, você imagine como vai ser com Lula na frente dessa nação, meus irmãos. O que você vai ter que aguentar, o que a sua família vai passar, os seus filhos dentro de sala de aula. Você imagine, meus irmãos, um MEC com aquele tipo de livro de novo, né, onde um pai tirava a vida da mãe para ficar com a filha. Aqueles documentários, né, como vocês devem lembrar, Bianca, né, sendo apresentado para criança pequenininha.
Criança pequenininha, desenvolvimento mesmo, aprendendo ainda a falar e andar direito. E aí, meus irmãos? É isso mesmo que a gente vai deixar pro nosso país? Será que a gente não vai ser culpado de ter dado legitimidade a um cara que pensa assim? Essas pessoas que dizem, não, eu sou cristão, mas eu vou votar no PT. Hein, família? Enfim, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo, né? A gente pede a audiência de falar e defender essas coisas. O PT tá em alta, As pessoas agora querem ouvir que Lula é o santo, né? Um criminoso condenado agora é santo. Enfim, meus irmãos, vamos fazer a nossa parte. Não é porque tem que acontecer que a gente tem que liberar tudo e deixar que aconteça, né? Vamos fazer a nossa parte. Peço que você compartilhe, que você comente sobre esse vídeo e a gente volta amanhã. Um abraço e tamo junto.